Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Glória a Deus! Volta o outro para mim, faz favor, 5, deixa aqui. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. Não é por amor que serviam, não era por prazer que serviam, era por gemido. Mas o Senhor ouviu o gemido. Amém. Deus ouve o gemido. Feche os teus olhos. Pai, aqui estamos na tua presença. Que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor fale da sua maneira, pois viemos aqui para ouvir o Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso e pode sentar. Irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é uma mensagem de resgate, porque eu quero resgatar o que nós aprendemos e o que nós aceitamos, que é servir de modelo. A visão do modelo dos 12 foi a melhor coisa que aconteceu com a minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu com a Pedra Viva. Porque se nós ainda estamos aqui, foi graças a Deus através desse modelo, através dessa visão, através desse abraço. Porque no pior momento que eu me encontrei, no momento em que eu estava desistindo e já não via mais uma saída por tudo que eu estava passando, recebi um abraço de um apóstolo. E ele disse: existe um modelo de resgate, e eu quero que você conheça. E eu fui conhecer, vocês também conheceram. E nós experimentamos de algo novo na nossa vida. E graças a esse modelo, ainda estamos aqui. Porque o modelo funciona. Funciona. Mas em quem funciona nele? Toda visão é seguida por um propósito. E essa visão deve ser perseguida com intensidade. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando de repente ele tem uma visão. E qual era a visão? Ele viu uma sarça. Eu tinha mandado uma foto, mas eu acho que ela não chegou aí para você. A sarça é um arbusto. Se você pegar aí, você vai achar. Você pode colocar aqui para mim, tá bom? Ele teve uma visão de um arbusto, uma pequena árvore, mais ou menos de 1,80 m assim. Ela abre, e essa sarça ela é muito comum no deserto. Se você achar, você pode jogar, tá? Meus irmãos já vai vendo ela. A Bíblia diz que Moisés olha e ele vê aquela árvore pequena pegando fogo. Irmãos, quando Deus quer atrair a sua atenção, Ele vai permitir que algumas coisas vá na sua direção. Seja boa, seja difícil, seja ruim,
seja dura, seja fácil, Deus vai permitir que as coisas vá na sua direção, porque Ele tem propósito, e o propósito, ele tem finalidade. E Moisés, quando tem aquela visão da sarça pegando fogo, e mesmo assim as suas folhas permaneciam verdes, despertou nele um interesse. Eu preciso ver de perto o que é isso. Enquanto você só olha de longe e não se mistura, não se envolve, você não vai entender. Você não vai entender. E quando a gente não entende, a gente questiona. É desse jeito que se trata. Eu não entendo, eu questiono. Por quê? Para quê? Eu começo a questionar, criar, sabe, argumentos. Ontem lá na célula do jovem eu tive a oportunidade e eu falei, o que nós vivemos hoje, estamos em cima de argumentos. Temos argumento para não obedecer, para não fazer. Criamos argumento para tudo. O que Deus quer é que você desarme dos seus argumentos e comece a encarar a sua chamada. Glória a Deus! Você tem uma chamada. Você não está vivendo coisas grandes, é porque a sua chamada não está sendo executada do jeito que Deus colocou nas tuas mãos. Ele confiou uma missão na tua mão. Glória a Deus! Deus confiou a Moisés, como Deus confiou a você, a mim, a nós. Acredita, você nunca vai entender algo sem se envolver com ela. Eu preciso me envolver para entender. Você tem que se dedicar àquilo que você aprende, porque senão você esquece e fica comum de novo. Ah, mas eu acho que eu prefiro assim. Queridos, nós não temos que preferir assim ou assado. Nós temos que aceitar o que Deus tem para a gente. E se a maneira que Deus está criando para a gente trilhar é esse caminho, então é o caminho do milagre que nós temos que andar. É nele, é na direção dele. Moisés olha e ele fica encantado com a visão, porque a visão, como chegou a nós há 10 anos atrás, todos nós ficou algo maravilhoso, foi lindo ver aquilo. Os 12 do apóstolo Fábio, os discípulos, os professores da escola de líder, a amizade que vocês fizeram, foi tudo algo maravilhoso. A linguagem, tudo se ajustando, mas depois a gente começou a se perder nela, porque deixamos de dar vida. E nesta noite eu quero tentar mostrar para você que eu acredito nesse chamado, eu acredito nessa visão e não abro mão. É nela que eu quero trilhar, porque eu sei que essa visão é uma visão de multidão, é uma visão de prosperidade, é uma visão de vitória, é uma visão que é desagrada, porque não é algo novo, é uma visão de Jesus Cristo. Ele instituiu 12 apóstolos para governar a igreja dele na terra, e nesta noite ele confia essa igreja a você, essa missão a nós. Ele tem certeza de que você está chamado para viver as coisas grandes que ele confiou a homens no passado. Deus, irmão, nós aprendemos a dizer que temos um Deus que é dono de tudo, como cantamos, ele é digno de tudo, mas na hora de executar o tudo, nós não conseguimos dar nada. Não tenho, não posso, não dá, não. Oh, meu irmão! Deus está esperando. Deus está esperando a sua ação, irmão. Nós temos tanto para nós mesmos, mas quando é para Ele, a gente fica semeando o que eu vou lançar. Apaga essa luz aqui. Olha aí, ó. A sarça do deserto, o arbusto, deve estar uns 2 metros e pouquinho aqui. Essa aqui que achou, acho que deve ter uns 3 metros, né, Gui? Mais ou menos isso. Olha aí, ó.
Agora imagina aquilo pegando fogo, e Moisés olhando de longe e falou: que é isso? Está pegando fogo, mas está verde. O fogo de Deus é para tratar, não é para matar. O fogo de Deus é para limpar, não é para estragar. Glória a Deus, aleluia. Pode acender, obrigado. Deus dá a visão para Moisés porque ele nasceu para essa missão. E Deus tem levantado ao longo da história para cumprir propósito. E cada um tem a sua estratégia de como fazer. Para cada um Deus criou uma missão e deu a estratégia. Olha, Noé, você vai construir a arca, porque através da arca eu salvarei pessoas. Glória a Deus. E a arca tem que ser feita assim, 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 assim. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Escuta para você entender. Deus chama Moisés, aí Moisés começa, ô Doze, com o seu argumento. Ah, mas Senhor, eu tenho um problema. Eu sou pesado quando eu falo. Deus fala: quem criou a língua do homem? Ah, Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Você será Deus na terra. Arão, seu irmão, será sua voz. Então os argumentos, Flávio, quando a gente começa a apresentar para Deus, Deus começa a dar resposta, Gretchen. E agora? Você dá o argumento, Júnior, e Deus dá a resposta. Mas se eu voltar lá, na verdade o que Moisés não queria era falar: Senhor, eu não posso voltar lá, porque um dia eu meti da besta, matei um homem, e se eu voltar eles vão me prender, vão me matar também, e eu tenho medo. Aí ele ficou criando argumento. Ei, se você não encarar a sua realidade, a sua limitação, Deus não pode trabalhar na tua vida. Então tira os argumentos e fala: Senhor, eles me acreditam, faz a obra em mim, Senhor. Faz o que tiver que fazer. A gente fica sempre procurando justificativa. E Deus está esperando uma atitude diferente de nós. Deus chama o apóstolo René e dá para ele uma visão. Ele poderia deixar só para ele essa visão em 2012. Só para ele, estava bom demais. Ele tem uma igreja com mais de 10 mil discípulos na igreja dele, irmão. Sabe o que é isso? Mais de 10 mil pessoas. Um homem que tem o próprio avião. Ele cada dia da semana ele está pregando em um lugar, em um estado, às vezes até em país. Para que ele vai compartilhar isso? Mas ele entendeu que essa visão era uma visão modelo do céu. E ele passou para todos que quisessem trabalhar e entender que essa visão, ela não é um novo evangelho, uma nova Bíblia. Pelo contrário, ela é um ajuste de princípios perdido por rebeldia de homens que deixaram de viver os princípios estabelecidos da palavra de Deus. Glória a Deus. Quando deixamos de viver os princípios que foram estabelecidos, nós nos perdemos nele. A visão no modelo dos 12, ela tem como prioridade, primeiro, eu tenho várias coisas, mas eu destaquei 4 aqui que eu quero compartilhar agora. Primeiro, honra. Você entende o que é honra? Todo mundo aqui sabe o que é honra, todo mundo aqui vai ter uma palavra do que é honra. Mas o que é honra literalmente na Bíblia? Como Deus se refere à honra? Porque a honra é um princípio estabelecido de Deus para o homem na terra. Segundo, lealdade. Terceiro, fidelidade. E quarto, não menos importante,
mas estabelecido como um princípio onde Deus ele se agrada, a aliança. Glória a Deus. Quando nós quebramos esses parâmetros aqui, nós nos afastamos daquilo que Deus tem para a gente. Como você honra a Deus? É muito extenso, se eu vou ficar entrando em tudo que Deus me deu aqui, é muito grande. 2 horas é pouco, mas eu preciso falar alguma coisa do que está aqui, porque a gente tem muito o que desenvolver na presença do Senhor. Como nós temos honrado ao nosso Deus? Qual é o tipo de honra que nós temos entregado a Ele? A palavra do Senhor diz que Abel e Caim, os dois ofertavam ao Senhor. Um ofertava com entendimento, outro ofertava com o coração. Um entendia que poderia dar o jeito que ele levava, mas o outro ofertava com o coração. Com o coração. Deus diz: filho meu, dai-me o seu coração. Ele te chama de filho, mas ele diz que o teu coração está longe. O apóstolo Jairo colocou hoje na rede de pastores para a gente um vídeo de um pastor americano, um senhor deve ter uns 70, quase 80 anos, e ele colocou uma oração. Ele falou: um jovem me apresentou a inteligência artificial. E ele falou: pastor, olha como isso nos ajuda a entender mais rápido as coisas de Deus. Pergunta o que o Senhor quer. Aí ele perguntou: qual é a oração mais pequena e mais poderosa? A inteligência artificial começa a fazer a oração. Não deu tempo de decorar para falar para vocês, mas depois eu vou compartilhar no grupo lá. Que oração! Meu Deus, melhor do que muitas orações que eu já fiz na minha vida. Que oração, que palavras bem colocadas. E quando ele termina de ouvir aquela oração, Deus dá para ele o sentimento de revolta. E ele fala assim: como é possível uma máquina falar mais bonito do que um homem? Mas ele lembra do que Jesus falou: as palavras são bonitas, mas são apenas palavras. Ela saiu, mas não é do coração. Não tem a ver com sentimento. É um sepulcro caiado, as palavras bonitas, mas tão vazio de sentimento. Nós temos que resgatar os princípios, porque só iremos atrair pessoas, irmão, quando elas conseguirem olhar para você e ver Deus em você. Você não vai precisar abrir a boca, elas vão estar do seu lado e elas vão sentir: Deus está sobre essa pessoa. Amém. Deus está nesse rapaz, Deus está nessa jovem, Deus está nessa criança, Deus está nesse irmão. Verdade. Então precisamos resgatar a honra que Deus merece. Deixa eu dar um exemplo. As pessoas antigamente entravam nas igrejas, eu sou do tempo que a gente entrava, a primeira coisa que nós fazíamos, antes mesmo de cumprimentar alguém, era dobrar o joelho no banco e falar: Pai, obrigado, porque eu venci, eu cheguei aqui, eu consegui, então hoje eu quero um culto, Senhor, maravilhoso, eu vou prestar a maior homenagem que eu puder para Ti. Nós dobrávamos o nosso joelho e orávamos até, às vezes, até a hora de começar o culto. Hoje a gente não consegue fazer mais isso.
A gente entra na igreja, já entra conversando, brincando, rindo, senta, olha o celular, e dá risada, e faz piada, e conversa. Ah, pastor, mas é isso aí, irmão, é o argumento que nós vamos colocar agora. Ah, pastor, mas sabe, pastor, isso é o argumento. A gente cria argumento para nos favorecer, mas Deus não está a fim de argumento. Nós não acabamos de cantar que Ele cresça. Que Ele cresça. Então, para Ele crescer, nós temos que diminuir. Deus não vai dividir o espaço entre você e Ele. Verdade. Ou você tem Ele ou é você. Sabe, querido? Moisés é o texto base para a minha mensagem, porque Moisés, ele era esse cara que tinha matado uma pessoa, fugiu, achou que estava tudo certo, ficou escondido por muito tempo, saiu com 40, agora já estava com mais 40, já era 80, e agora ele estava lá achando que estava tudo tranquilo e sossegado, mas os olhos do Senhor estavam olhando para ele e falou: agora é a hora de eu despertá-lo, agora é a hora de eu chamar a atenção dele. Então eu quero dizer para você, vai existir um momento na tua vida, escute isso, porque é profecia de Deus, vai existir um momento na tua vida que Deus vai te dar uma chacoalhada. Ele vai te chacoalhar de alguma maneira para você entender que você tem uma missão e você tem que cumprir o seu chamado. Não tem como. A gente não pode mais ficar apenas pregando palavrinhas boas. A gente já conhece que Deus é bom e o diabo não presta. Agora nós temos de nós pregarmos o arrependimento. As pessoas têm que saber que se elas não se arrepender, jamais elas verão a Deus. E isso é nosso também, irmão, aqui dentro da igreja. Vivemos em cima de tantas coisas. É tempo de haver um despertamento. A visão M12, ela tem essa logomarca que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Isso daí faz parte do que Jesus ensinou. Jesus falou isso por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. As pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho, mas você não tem coragem às vezes de pregar o Evangelho. Sabe, quando a gente fica aqui batendo cabeça, fica aqui batendo cabeça com isso, com aquilo, reclamando disso, reclamando daquilo, achando o porquê disso, o porquê daquilo. Está um monte de gente lá fora precisando ouvir que Jesus pode mudar a vida dela. Aí a gente sai da nossa casa, Dejane, vem para a igreja e fica uma rota de costume. No domingo parece que a gente só vem aqui porque não tem o que fazer. Está entendendo, adolescentes? Irmãs e irmãos, homens e mulheres de Deus. Aí nós temos o Pedro, o menininho que ama a igreja, vem para a igreja, mas então aí tem problema na família, ele precisa de ajuda. Cadê as crianças? Agora é a hora das crianças estar orando por ele, fazer um trabalho, mas eu sei que vocês também precisam de alguém para estar guiando. Então é um conjunto de coisas que, se não tiverem todas as suas peças encaixadas, não funciona. É como uma engrenagem que tenta rodar com um dente quebrado. Ela vai rodando, quando chega onde está o dente quebrado, ela pula e volta de novo. Alguém está entendendo isso? É isso que Deus quer para a pedra viva. Deus tem usado aí pessoas, até a irmã Lídia aqui na oração, Deus mostrou para ela algo grande acontecendo, vidas voltando, chegando, mas como vai acontecer? Não é quando vai, é como vai acontecer. Se nós não estivermos preparados para fazer essa engrenagem girar. Trabalha um aqui, trabalha outro ali. Daqui a pouco olha para trás, aquele que a gente conseguiu levantar, caiu de novo.
Aí tem que voltar atrás de novo, para trabalhar de novo. Um crente velho, antigo, uma pessoa que tem mais de 10 anos na presença do Senhor, que já era para estar produzindo, está lá. Não, querido, a gente não está entendendo. Não estamos entendendo qual é a ferramenta que você tem para trabalhar. Comece a usar ela, pelo amor de Deus. Você não sabe que você precisa ser fiel? Então por que você não é? É porque você não quer. Sabe que tem que honrar? Se você não honra, é porque você não quer. Não vamos colocar a culpa no diabo, não. Essa aí é a única culpa que o diabo não vai levar. É que eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Tem alguém entendendo ainda? Sim. Deus falou para mim como que ia ser aqui hoje. Deus falou comigo. Ontem eu fiquei até altas horas da noite e Deus me dando essa palavra. E Ele falando no meu coração. É tudo isso que Ele quer fazer e muito mais. Mas não depende dele mais. Ele já deu as ferramentas. Sabe quando você chega numa empresa, principalmente uma empresa onde se mexe com obras, quando você vai no almoxerifado, está lá enxada, facão, foice, machado, enxadão, picareta, pá, e está tudo ali pendurado. Aí quando as pessoas chegam no balcão, o atendente vem, ele fala: eu vim pegar a minha enxada, eu vim pegar a vassoura, eu vim pegar a pá, eu vim pegar o facão, porque faz parte do meu trabalho aquela determinada ferramenta. Eu quero dizer para você que no mundo espiritual não é diferente. Deus distribuiu ferramentas, agora cabe você buscá-la, cabe você querer. Se você não quer, Deus não vai colocar nas tuas mãos. Elas estão aí. Vou repetir: a gente consegue fazer tudo quando é para o nosso prazer, para o nosso querer. A gente sempre dá um jeito. Damos um jeito, sim, e acabou. Essa é a verdade. A gente age a tempo como não tem tempo, arruma dinheiro como não tem dinheiro, a gente faz de tudo. Por quê? Porque é para o nosso prazer. Dessa maneira. É para o meu querer. E não me venha dar desculpa não, porque essa é a verdade. Deus está chamando. Deus está chamando homens e mulheres de Deus coragem. fiel, aleluia. Deus não compactua com covarde, não. Sabe o que Ele falou para os covardes? Pode voltar para trás, pode ficar lá no fundo, senta onde você quiser, pode ir para a casa da mamãe, vai para a saia da mamãe, porque covarde não tem parte comigo. Gideão falou: opa, nós vamos trabalhar e vamos vencer. Eu tenho 32 mil homens, homem para chuchu. Eu sei que tem muito midianita, mas nós vamos vencer, muito homem. Deus olha para o coração e vê ali um monte de covarde. Verdade, Deus. Um monte de gente cheia de argumento. E quando Jesus Ele olha para você, Ele não olha para a sua aparência. Por isso que eu já falei aqui, fica com cara de coitadinho, de... Não adianta, Deus não, Ele não se move por isso. Ele não se move por isso. Deus olha dentro de você. Ele vê lá dentro de você. Ele tem um raio-x. Ele olha dentro da sua intimidade. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe se você está aceitando ou rejeitando a palavra. Ele sabe tudo, irmão. Dele ninguém escapa. É o único que é onisciente, conhece todas as coisas antes mesmo de acontecer. É o Deus que nós servimos. É o Deus que está aqui, ó, ouvindo. Porque eu tenho certeza que pelo menos 2 aqui dentro veio com propósito. E Ele disse que se tiver 2 que veio com propósito, Ele está no meio. Jesus é o nosso modelo principal. Jesus é o nosso modelo principal. Ele foi o idealizador dessa visão. E essa visão, ela precisa de algumas coisas que, se você não fizer,
ela não funciona em você. Primeiro, essa visão precisa de renúncia. Quem pode me ajudar aqui é renúncia aí. Alguém fala para mim aí. Pode falar alto aí, irmão. Não precisa ter medo, não. Deixar. O que você entende por renúncia? Deixar. Deixar. O que mais? O que vocês acham? Eu até quero, mas eu não vou fazer. Eu renuncio aquilo ali. Eu renuncio, porque eu tenho algo que é maior. Quem aceita Jesus e não renuncia às suas vontades, os seus querer, não é digno dele. É disso que se trata a igreja. Glória a Deus. Viu? A gente, irmãos, escuta só o que eu vou te falar. Sabe quantos pastores essa semana morreu aqui em Mauá? 4. Pastores de 50, 52, 61. O último foi quinta-feira, o pastor Edrício. Devia ter uns 60 anos. Sabe qual é a maior complicação de ser um pastor? E não é quando você é o pastor, é depois que esses olhos fecharem e eu acordar diante de uma tabela aqui. Olha aqui, Anaildão, que você fez aqui, ó. Olha como você cuidou da minha igreja aqui, como você tratou meu povo aqui, ó. Você tratou meu povo como se fosse um povo seu, como se fosse obra tua, ou você tratou meu povo como se fosse uma moeda de troca, ou isso, aquilo, enfim, querido. Deus tem me despertado para algo muito maior do que o que eu tenho vivido. Eu preciso colocar você no caminho que você tem que andar. Se você quiser andar, você vai andar. Se você não quiser andar, amém. Não deixo de amar você, mas eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte é essa: eu preciso resgatar os princípios e os valores que a gente tem perdido nas ministrações. Ministração, a palavra de Deus. Deus nunca precisou de novidade, de isso e daquilo, dança disso, coisa daquilo. Deus nunca precisou disso. A palavra sempre foi pregada. E as pessoas se convertiam, as pessoas choravam, as pessoas se entregavam no altar. Ela falava: eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Hoje as pessoas não se arrependem e vivem em cima das suas questões, achando que é isso, é porque daquilo. Não, irmão, é hora da gente se arrepender, descer no pó e ver se Deus tem misericórdia. Lembra aí de uma coisa que você fazia para Deus e você não faz mais. Lembra aí para você ver se você não vai lembrar. Vem aí. Quantas coisas você já fez para Ele e você deixou de fazer? Se Jesus é o nosso principal modelo, então nós devemos seguir os seus passos. Primeiro passo é renunciar. Ele pediu: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deixa eu fazer uma pergunta para você: de que forma você está seguindo Jesus? Qual é a forma que você segue Jesus? Nós temos aqui um modelo aqui, ó. Os acontecimentos, está tudo aqui dentro. Está tudo aqui, ó. Aqui está tudo o que aconteceu. A história dele está ali. Nós temos que segui-lo. Se nós queremos chegar perto dele, precisamos sair de perto de nós. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma para você ficar mais fácil. Quando chegamos a Deus, nós deixamos o nosso eu. A gente começa a chegar, sabe? A gente vai ficando grande. A gente começa a crescer. Começamos a crescer demais. Começamos a saber muito. E aí então começamos a ficar independente. Já não precisamos mais na mesma quantidade, na mesma proporção que precisávamos de Deus.
Essa visão, ela é uma visão que confronta o eu de cada um de nós. E se você não for confrontado, irmão, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. As pregações do Evangelho, elas sempre foram pregações para nos fazer refletir em qual grande necessitado nós somos de Deus. Nunca foi com promessa de riquezas, nunca foi com promessas de viver isso, viver aquilo, vamos ter carro importado. Não, ainda que Deus pode fazer isso, sim, Ele pode. Mas a pregação do Evangelho sempre foi para que nós nos arrependêssemos. Se a mensagem de Deus não confrontar você, não tocar em você, não te incomodar, então ela não vai trazer mudança. Não vai trazer mudança. Ela tem que te incomodar. A mensagem do Senhor, ela precisa quebrar os paradigmas que existem, que se levantam. Os paradigmas são padrões que são moldados aos nossos olhos. E o Senhor veio quebrar tudo isso. Estamos vivendo aí a era da internet, os pregadores digitais, os modismos. Já virou brincadeira o que está acontecendo. Os escândalos. A coisa está feia. A coisa está difícil. Até a gente acaba brincando, entrando no The Power, e tudo mais aí, que tá papá aí. A gente vê as coisas que estão acontecendo. Até a polícia já está falando, chamando esse rapazinho de vagabundo. Está aí na internet, todo mundo vê. Esse menino é um vagabundo, é isso e aquilo. As brincadeiras que se tornou, as mensagens. Aonde nós vamos parar? Sabe o que eu aprendo com tudo que está acontecendo? Deus está procurando a igreja séria, a igreja que Ele instituiu na terra, a igreja que veio pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento. E sem mudança não tem salvação. Sem arrependimento também não tem mudança. Aleluia. Primeiro se ganha. As almas estão aí, desacreditada, porque as brincadeiras hoje nos altares é incrível, são demais. As palavras motivacionais, as palavras de autoajuda, as palavras que visam tocar sentimento para que o homem e a mulher chore. Não é nada disso. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é praticidade de vida. Glória a Deus. É dizer para você, jovem, que se você não mudar de vida, não adianta você estar cantando aqui. É para dizer para o irmão que se você não mudar de vida, não adianta você estar trazendo o seu dízimo, o seu oferta. É para dizer para todos aqui que se nós não tivermos uma mudança de comportamento, com entendimento de a quem nós estamos servindo, não adianta estarmos aqui. Estamos aqui como uma reunião qualquer. Como qualquer pessoa se encontra numa sala de reunião com os amigos para tratar de assuntos. Deus precisa encontrar com você como Moisés, porque o dia que ele encontrou com Moisés, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Primeiro ele quebrou os argumentos de Moisés.
Depois ele mostrou: eu sou com você. Acredite, Moisés, eu sou com você. E eu com você sou maior do que o faraó no seu trono. Eu quero dizer para você: não existe faraó em trono nenhum que seja maior do que o Deus que você diz que serve. Eu quero que você se coloque de pé. Existe uma onda chegando por aí. Essa onda vem vindo e ela vai pegar. O importante é: será que nós vamos alcançá-la? A gente precisa se arrepender. Ele disse que se nós nos arrependêssemos: pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já estou na igreja, já me batizei, faço isso, faço aquilo. Não é disso que se trata, não. É o arrependimento genuíno, é a gente voltar lá atrás, aonde a gente parou, sabe? Tem um momento aí que a gente parou. Que Deus abençoe quem está nos assistindo, que Deus possa conceder a você a oportunidade de conhecer esse amor que nós estamos ministrando. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.